Sabe aquela história de Adão e Eva que todo mundo acha que conhece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo nela, mas por um ângulo completamente diferente. Vamos usar as lentes da Cabala para decodificar o que essa narrativa realmente quer dizer sobre a nossa própria consciência. E vamos começar com essa provocação. Se a história toda não é sobre uma maçã, então sobre o que é? O que realmente aconteceu naquele jardim? A resposta, olha, pode mudar a forma como a gente se vê e como a gente enxerga a nossa própria vida. Essa é a grande questão, não é? Segundo a Cabala, a história toda é uma grande metáfora. Uma metáfora sobre o momento exato em que a consciência humana se fragmentou. Sabe, aquele ponto de virada em que a gente se sentiu separado da unidade divina? A versão que a gente mais ouve por aí fala de culpa, de pecado, de um castigo que condenou todo mundo. Mas e se não for nada disso? E se a história estiver, na verdade, descrevendo uma transformação interna, uma mudança radical na forma como a gente percebe a realidade? E aqui a perspectiva vira de cabeça para baixo. A queda, para Cabala, não foi um Deus zangado castigado alguém. Foi uma consequência natural, quase como uma lei da física. Foi um colapso para dentro, uma queda de frequência, de vibração mesmo. A gente saiu da harmonia total para começar a se ver como um eu separado de todo o resto. E isso, claro, redefine totalmente a ideia de pecado original. Esquece aquela imagem de uma mancha, uma maldição passada de geração em geração. Ele seria, na verdade, o ponto de partida da experiência humana como indivíduos. Foi o primeiro passo para fora desse paraíso vibracional, um passo super necessário para que a alma, um dia, pudesse escolher, conscientemente, voltar para a unidade. Ok, para entender essa história de um jeito novo, a gente precisa ter a chave para decodificar os símbolos. E a chave é simples. Nada no Éden é literal. Cada coisinha ali aponta para uma realidade interna, para um estado de ser. Então, vamos lá. O Éden não era um lugar no mapa. Pensa no Éden como uma frequência, um estado de sintonia perfeita. Era quando a alma vibrava junto com a fonte da criação, sem separação, sem medo, sem dúvida nenhuma. E as famosas árvores. A árvore da vida era o símbolo de permanecer nesse fluxo, nessa unidade com a energia divina. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, bom, ela era a porta de entrada para o mundo da dualidade, da fragmentação. Um mundo onde a mente começa a julgar, a comparar e a dividir tudo em opostos. E isso nos leva a Adão e Eva. A Cabala ensina algo fascinante. Eles não eram duas pessoas, mas duas forças dentro de uma alma só. Adão era o princípio masculino, a energia de doar, de compartilhar. Eva era o princípio feminino, a energia de receber, o desejo. No estado de Éden, essas duas forças estavam em harmonia total. A queda, então, foi a separação dessas energias dentro da gente. Agora a gente chega no símbolo talvez mais mal compreendido de todos, a serpente. E olha, esquece a ideia de um vilão. A serpente representa uma força interna nossa, uma força poderosa e fundamental. É curioso que em hebraico a palavra para serpente, nahash, tem a mesma raiz de palavras como adivinhar e até brilho. Ela simboliza a própria energia da vida, a força que manifesta a realidade. Ela não é boa nem má, é poder puro. E esse poder, quando se desalinhou da fonte, virou a origem do caos. E aqui a gente vê a sequência interna, o que aconteceu passo a passo. O sussurro da serpente foi o nascimento do desejo independente. Aquele primeiro eu quero pra mim, sabe? Desconectado da vontade do todo. Esse desejo criou um centro, o ego. E a partir daí, a conexão direta com a fonte ficou meio que encoberta. E pronto, a consciência mergulhou de cabeça na dualidade. Então vamos amarrar as pontas. Se a queda não foi um castigo, a expulsão do Éden também não foi, certo? A Cabala enxerga essa expulsão como uma fase necessária, com um propósito muito profundo na evolução da alma. E esse propósito tem um nome, tikkun, uma palavra em hebraico que significa algo como reparo, retificação. A ideia é que a nossa vida no mundo material, com todos os seus desafios, é o processo de consertar aquela separação original. Cada dificuldade se torna uma oportunidade para restaurar o equilíbrio divino lá dentro. Que metáfora, hein? A tal da espada de fogo que impede a volta ao paraíso não é um anjo lá no portão. Somos nós mesmos. É a nossa própria mente que julga, que teme, que analisa e separa tudo.
É essa mente racional, a espada flamejante, que nos mantém nesse exílio da separação. Então, no fundo, o exílio é uma escola, não uma prisão. O objetivo nunca foi sofrer por um erro. O objetivo é aprender a ser co-criador, aprender a usar aquele poder da serpente, o poder da criação, mas de um jeito consciente, alinhado com a fonte. Isso nos leva à grande conclusão. O paraíso nunca foi perdido de verdade, porque ele não é um lugar. E o caminho de volta é uma jornada para dentro, uma jornada que está acessível. Agora. No fim das contas, o problema todo se resume a isso. Não foi uma falha moral, foi um lapso de consciência. Foi um momento em que a gente esqueceu da nossa verdadeira natureza, divina e conectada a tudo. E se o problema foi esquecer, a solução, claro, é lembrar. É despertar para a verdade de quem a gente é, de onde viemos e para essa unidade que está em absolutamente tudo. É simples de falar, mas é a jornada de uma vida inteira. E aqui está a chave prática para essa jornada de volta. O que causou a queda foi o desejo de receber só para si. O caminho de volta é realinhar essa mesma energia. É transformar a intenção por trás do desejo, sair do ganho egoísta para a contribuição. Só isso já realinha o fluxo da energia divina. Então, vamos fechar com essa verdade. O Éden não é uma relíquia do passado e nem um lugar para onde a gente vai depois. É um estado de consciência, um potencial que existe dentro de cada um de nós, aqui e agora, só esperando para ser redescoberto. E isso nos deixa com a reflexão final. Se o paraíso é uma frequência, em que estação a gente está sintonizado? A verdadeira questão talvez não seja como voltar para o Éden, mas sim como sintonizar a nossa consciência nessa vibração, hoje.